Olá, mulher, mulher de Deus, mulher abençoada que você é. Este é o nosso curso Mulheres com a Palavra, amém? Eu vou entrar numa aula hoje falando sobre casadas e solteiras, que o nome da aula é Tapando as Brechas. Talvez essa aula seja uma aula um pouquinho chatinha, porque eu vou falar de algumas coisas que ocorrem na vida da ministra, que é solteira e daqui é casada, nós precisamos melhorar cada vez mais, ou seja, nunca querer ser a melhor versão, mas querer ser semelhante a Jesus. O texto bíblico que eu vou usar é um texto bastante conhecido, tá? No livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 1 diz: Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola derruba com as suas mãos. Essa palavrinha edifica, toda mulher sábia edifica a sua casa. Ela fala de levantar. Edificar fala de levantar, de alicerçar, de fundamentar, ok? Toda mulher sábia, ela levanta a sua casa. Toda mulher sábia, ela alicerça a sua casa. Toda mulher sábia, ela fundamenta a sua casa. Ela não deixa tijolos quebrados. Ela não deixa a pintura sujar. Ela não deixa o quintal encher de sujeiras. E você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a mulher sábia é esta mulher que jamais ela vai aceitar olhar para a casa dela e ver a casa dela no chão. Jamais. Por quê? Porque ela é sábia. A sabedoria que tem nela é a sabedoria de Deus. E ela nunca vai aceitar, nunca vai se conformar com uma casa caída. Ok? Para você que é mulher casada, eu vou tratar sobre a casada, eu vou falar sobre a casada hoje. A mulher que é casada, que ministra. Primeiro, por que ser esposa? É interessante isso, né? Por que ser esposa? Por que eu tenho que falar primeiro sobre essa questão da casada? Porque a casada, ela engloba muitas coisas. Ela engloba marido e filhos. A solteira não, ela só engloba os pais quando mora com eles. Se mora com as tias, só engloba a tia ou o tio. Mas quando é a mulher casada, ela tem a casa, ela tem o marido e ela tem os filhos para poder dar conta. Ser esposa é ser excelente, ser bênção na vida do seu esposo. O marido precisa sentir que sua esposa é a graça de Deus na vida dele, ok? O marido precisa sentir que a esposa é uma bênção na vida dele e não uma chateação, ok? Gente, para uma mulher ministrar, uma mulher casada ministrar, ela precisa andar com a sua vida alinhada. Em que sentido? Em todos os sentidos. Uma mulher casada, ela nunca pode sair da sua casa para ministrar a palavra com a casa bagunçada. Eu me refiro à casa física. Casa suja, roupa suja, louça suja, comida sem fazer, filhos por limpar. Nunca saia para ministrar a palavra. Que hora você sai para ministrar? Geralmente à noite? Em raros horários pela manhã? Se você for sair à noite, você tem o dia inteiro para organizar a sua casa. Você não pode sair para ministrar a palavra de Deus à noite, deixando a brecha da bagunça aberta na sua casa. Nunca isso pode acontecer na vida de uma mulher que é casada e que ministra a palavra. Não é uma mulher que é casada, mas não ministra? Tudo bem. Mas uma mulher que é casada e ela ministra, ela precisa ter essa brecha tapada. Por isso que o nome do tema é Tapando as Brechas. Tapando aquilo que vão se tornar acusação contra mim. Ela prega no púlpito, mas a casa dela é toda suja. Ela prega no púlpito, ela pula, ela sapateia, mas em casa ela é uma péssima esposa. Ela não é uma mulher sábia. Ela não é uma mulher prudente, ok? A mulher prudente, ela não nasce prudente. E o que é? Como se tornar uma mulher prudente? A mulher prudente, ela é o resultado de ter alcançado de Deus, pela busca, ser mais parecida com Jesus. Olha só o que eu falei. A prudência, ela é algo que precisa ser buscado. Veja só que a prudência é o resultado de ter alcançado de Deus. Você alcança de Deus pela sua busca. Você procura ser melhor a esposa do que você foi ontem. Se ontem você foi uma coisa que prejudicou, que trouxe conflito, atrito,
no outro dia você não faz. Nós precisamos, nós mulheres que somos casadas, porque eu também sou casada, que somos ministras, porque eu também ministro a palavra, nós precisamos ser mulheres que cause impacto, não só no púlpito, mas em casa também. Os seus filhos precisam saber que você é uma mulher organizada, que você é uma mulher limpa, que você é uma mulher cheirosa, que onde você põe a mão, a ordem chega. Que a palavra que você diz não pode estar acima do seu marido, porque você grita muito. Não, a palavra que você diz é uma palavra que as crianças ou os filhos, que ou sejam adolescentes ou adultos, ou você já pode ser até uma avó, as palavras que saem da sua boca têm que ser palavras maduras. Não pode ser palavras infantis, a ponto de gerar atrito entre os filhos e você, a ponto de você colocar os filhos contra o marido ou as filhas contra o marido. Não, você é uma mulher prudente. Se você é uma mulher prudente, você provoca prudência em quem te ouve. Você é uma mulher pacífica. Tem briga acontecendo na sua casa, você chega com a paz. Você chega com a bonança. Por quê? Porque você é sábia. Se você é uma mulher sábia, você precisa praticar isso. Você precisa ser prudente em suas ações. Você antecipa-se. O que a prudência é? De uma forma mais clara. É você antecipar antes do problema chegar. Você, com a sabedoria de Deus, você vê muito antes de acontecer. Ou a confusão, ou o atrito, ou a discórdia, ou a bagunça, ou a desorganização. Você vê antes. Para que aquilo não aconteça, você vai lá e corta o mal. Porque antes de você sair para ministrar, você precisa ter a brecha da desorganização fechada. Como é que se fecha a brecha da desorganização? Com a organização. Como é que você fecha a brecha da briga? Trazendo a paz. Como é que você fecha a brecha da mentira? Falando a verdade. Não tem outras formas. Você que é casada, você precisa andar na submissão da palavra de Deus para que o teu marido seja honrado, para que ele seja um homem excelente em toda a visão que ele tem de você. Em 1 Coríntios também, no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 34, diz assim, 7:34. Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Mas aqui é casada, no entanto, aqui é casada. No caso da mulher casada, ela cuida das coisas do mundo, em como agradar o seu marido. Antes de você agradar o Senhor, antes de você cumprir a sua vocação, antes de você subir no púlpito, pegar o microfone e ministrar a palavra, você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar do seu marido. Aí você diz, mas o meu marido não é crente, mas ele é seu marido. Não importa se ele é crente. A Bíblia não diz aqui que é só se ele for crente. Ele pode ser o pior cachaceiro do mundo. Você não está com ele? Você não casou com ele? Então você honra o seu papel de esposa. Você não vai honrar o papel dele de esposo. Você honra o seu papel. Por quê? Porque você obedece a palavra. Se você obedece a palavra, você se submete ao seu marido. Tem mulheres que dizem, eu não vou me submeter a um homem que não compra nada para mim, eu que trabalho. Eu não vou me submeter a um homem que bebe, um homem que me trai. Ele é seu marido? Você continua morando com ele? Então você precisa se submeter a ele. Vou ficar chateada. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que fala isso. E se nós somos obedientes, se eu quero obedecer esta palavra, eu me submeto. Se você quer ter unção no altar, seja submissa na sua casa. Se você quer ter poder no altar, seja submissa na sua casa. Aí você diz, mas eu conheço mulheres que pregam e elas não são submissas. Elas não são obedientes aos seus maridos. Elas questionam os seus maridos em tudo. Elas discordam de tudo. Mas a unção que sai dela não sustenta ninguém. Porque o que eu busco é uma glória permanente. É uma unção permanente. Se eu quero que as pessoas que estão me ouvindo sejam impactadas, sejam transformadas, e aquilo que eu ministrei se torne na vida delas uma realidade, eu preciso muito antes cumprir o meu papel de esposa, de mulher casada, de mãe, de dona de casa, de cuidadora,
de zeladora, aquela que levanta, aquela que alicerça, aquela que fundamenta a minha família. Se eu quero ser esta mulher, eu preciso ser obediente. Uma mulher cheia da unção do Espírito, se ela for casada, ela antes é uma mulher submissa. A Bíblia fala, em Paulo relatando sobre a questão da Sara, que ela tratava Abraão tratava o seu marido de Senhor. Sara tratava Abraão de Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora a mulher tem que estar lambendo os pés do marido? Não, gente. Pelo amor de Deus, nós somos inteligentes. A gente é capaz de pensar e raciocinar. Ali está falando de submissão, que a submissão dela era tão grande que foi por causa dela que hoje Abraão gerou uma grande nação. Você acha que existiria uma grande nação em Israel se não houvesse uma Sara que foi submissa a Abraão? E ela foi uma mulher sofredora. Tem muitas histórias sobre Sara que nós não conhecemos. Não vale agora contar essa história, mas quem sabe um dia. Mas Sara foi uma mulher que sofreu bastante, mas ela foi submissa ao seu marido. Para que você cumpra um propósito, para que você seja uma mulher grande na presença de Deus, você precisa ser submissa ao seu esposo. Quando você é submissa a ele, Deus manifesta na sua vida poder e autoridade. Amém? Agora nós vamos falar do papel da solteira, que está em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 32, que diz: mas quero que estejais livre de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor e como ele pode agradar ao Senhor. Gente, qual é o papel da solteira aqui? É bem claro, né? Cuidar das coisas do Senhor. O uso dos deleites deve ser vivido como equilíbrio. Em Tiago, vamos aqui dar uma voltinha aqui no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 5, que fala: vivestes em prazer sobre a terra e vos deleitastes, nutriste os vossos corações como em um dia de matança. A gente está vendo aqui que o uso das riquezas, de roupas esplêndidas, né, de joias, de alimentação, dessas coisas que se vê, elas precisam ser vividas de uma maneira equilibrada. Olha aqui, ó. Olha o que diz aqui. Como em um dia de matança. Condenar-te e matar-te o justo, e ele não vos resistiu. Só voltando aqui um pouquinho do versículo 4, fala assim: eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido por fraude, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor. Shabaó, viver-te em prazer sobre a terra, e vos deleitar-te, nutriste os vossos corações, como um dia de matança. O nosso dia precisa ser vivido com equilíbrio. Nós precisamos viver o nosso dia com equilíbrio. No caso da solteira, ela precisa cuidar das coisas que se refere, tipo prazer, deleites, nutrir, no caso, riquezas, roupas, joias, alimentação, tudo que você vê. Tudo que você vê precisa ser consumido com equilíbrio. Se não for com equilíbrio, você vai viver uma vida dissoluta, de qualquer jeito. A mulher que é solteira, ela precisa viver com equilíbrio em todos os sentidos, até mesmo nos relacionamentos, nas amizades. Não pode ser extrapolada, senão vira idolatria. Gente, se a nossa vida não tiver um equilíbrio, a gente coloca as coisas a perder. Viver uma vida piedosa quer dizer expressar a Deus. E a mulher solteira, ela reage à piedade. Ela vive a vida de piedade. Ela reage expressando Deus. A mulher solteira, ela reage à solidão, canalizando sua devoção a Jesus, achegando-se à fé e à busca por meio da sabedoria.
A mulher solteira precisa muito vigiar os seus sentimentos. Ela precisa muito vigiar a sua sexualidade. Porque ela tem uma tendência muito maior à procura de outros homens em relação a ela. Ela tem uma tendência muito grande aos olhos dela crescer quando ela vê coisas que estão faltando nela. Está faltando um homem para a vida dela, está faltando um lar para a casa dela. Ela deseja ter uma casa, deseja ter a sua vida. Então aquilo ali, se não for preenchido, canalizando uma devoção a Jesus intensa, a um ponto em que ela ame tanto Jesus que aquilo não vai fazer falta. Aquilo não vai fazer falta. Porque ela sabe que vai chegar o momento certo dela estar casada, dela ter o seu esposo, dela ter seus filhos, de ter sua casa. Amém? Então, o que nós precisamos, o que a mulher solteira tem que fazer? Ela precisa chegar-se à fé. E é uma busca pela sabedoria. Ler provérbios constantemente vai te guiar ao melhor ministério que existe na terra, que é o ministério da prudência, que nem todo mundo gosta de ser prudente, as pessoas gostam muito de ser insensato, de ser inconsequente, de ser desequilibrado. Por quê? Porque o mundo jaz dessa forma, o mundo jaz no desequilíbrio, nas coisas que não prestam, na insensatez, deixa a vida me levar, eu vivo do jeito que eu quero, eu não preciso dar satisfação para ninguém. É isso que o mundo tem vivido. O que rege o mundo é a falta de organização, é a sujeira, é aquilo que não presta, é a prostituição, é a fornicação. Aí vem Deus falando que a mulher solteira, ela precisa ter uma vida de devoção ao Senhor. Ela precisa se achegar ao Senhor de uma busca por sabedoria. Se ela não busca isso, ela deixa a brecha da solteirice aberta. Se Jesus não preenche a tua brecha de solteirice, vai vir outras coisas e vão preencher. Se você não preenche Jesus na brecha, porque a solteirice é uma brecha, até o momento do casamento chegar. Mas até ele chegar, Jesus precisa estar com aquela brecha tampada. Ele mesmo precisa tampar aquela brecha. À medida que eu busco fé, sabedoria. A mulher solteira vence essa experiência quando ela mergulha na palavra de Deus em oração. Ela vai conseguir vencer a solidão. Se você quer vencer a solidão, aproxime-se de pessoas que oram. Aproxime-se de pessoas que buscam a Deus. Encha-se de Deus, ore constantemente. Vai vir um desânimo? Vai vir. Vai vir as fraquezas? Vão vir. Vai vir a carência? Vai vir. Mas você precisa, é você que precisa vencer. E é um dia de cada vez. Não, agora eu tenho Jesus, ele pronto. Não, foi o próprio Senhor que criou essas pontes abertas para ser preenchido pelo marido, pelos filhos. Ele não pode preencher essa parte até que chegue um momento. O que ele vai dar para você? O escape. Ele vai te dar o escape todo o tempo, constantemente, até você encontrar alguém que vai preencher a sua vida ao ponto de você cumprir o seu chamado junto com esta pessoa. Ok? Vença essas experiências que você tem tido na solteirice. Viva a sua solteirice de uma maneira que glorifique ao Senhor. Ok? Nas amizades, no palavreado. Vigie nas suas palavras. Ok? Vigie nos seus desejos. Nem tudo que você sente, que você deseja, precisa ser falado. E como é que eu manifesto isso? Manifesta em oração. Manifesta os seus desejos em oração. Manifesta os seus medos, as suas culpas, as suas carências em oração. Porque é o Espírito Santo que vai tratar isso em você. Até o momento que você vai ser uma mulher solteira e que nada ao teu redor vai te atacar, vai tocar em você, porque você está preenchido pela glória de Deus. E quando você estiver preenchido nisso, vai chegar o teu esposo, teus filhos vão chegar de uma maneira que tu não vai estar nem esperando. Quando você der por conta, você vai já estar casada, já vai estar com os filhos. Porque Deus prepara tudo para os seus filhos. Deus prepara tudo para os seus filhos. Ele não deixa a gente vazio. Se nós estamos no Senhor, Ele vai nos guiar a toda boa vontade, que é estar na sua presença. Ok? Eu te vejo na próxima aula. Na próxima aula eu quero tratar sobre a imagem da mulher, sobre o que ela deve fazer, a roupa, se vestir, os falatórios, tá bom? Eu te vejo na próxima aula.